Fala pessoal, eu estou aqui na área de desmontagem aqui da Freno, desmontagem e limpeza, tá? Um setorzinho novo que a gente inaugurou aqui tem um tempinho. Tem muita gente que manda mensagem para mim, Alex, eu quero comprar um jato de areia, mas eu tenho medo, porque eu já vi que estraga muitas peças, tem muita gente que fala mal, tem muita gente que diz que condena a válvula, tá? Até mesmo fabricantes aí falam que condena a peça, tá? Realmente, se não souber trabalhar com o jato de areia, condena a peça mesmo. Não só o jato a turbina, também o jato manual. Então, independente das ferramentas, que aqui nós temos as duas categorias de ferramenta, elas estragam a peça, porque são como se fossem umas lixadeiras, elas estão lixando a peça. Tá? Então, aquilo que a válvula vai se transformando, vai deixando ela bonitinha, ao tom de novo, é porque você está lixando aquela peça, você está empurrando uma granalha e a granalha está se atritando a carcaça da peça, fazendo mesmo um abrasão, né? Um abrasivo. Então, assim, se a gente não souber usar ambas as ferramentas, a gente vai estragar a peça de qualquer maneira. Então, eu quero tirar essas dúvidas de vocês agora com esse vídeo, explicando as maneiras corretas de usar um bom jateamento, uma boa estratégia de jateamento, beleza? Então, antes de tudo, de chegar no jato, a peça tem que estar bem limpinha, sem muita sujidade, tem que estar ali o mais próximo possível, né, da parte final do acabamento, e no jato chega simplesmente no ato para fazer aquele talento, né, aquela finalização da remoção, daquela incrustação que está, seja de oxidação por conta da água, seja por conta de carbonização, alguns fragmentos de carbono que está acumulado no cabeçote compressor, e isso aqui resolve o problema. Porém, a gente tem todos os ajustes aqui no painel, a gente consegue controlar o tempo que está essa peça dentro ali da câmara, né, da câmara de jateamento. Então, a gente tendo esses ajustes aqui, a gente sabe que uma peça leva mais tempo, outra peça leva menos tempo para jatear. Então, essas observações são importantes no momento do jateamento. Por exemplo, esse cabeçote do compressor aqui do Highline, ó, do Série 5. Isso aqui, ó, se eu deixar muito tempo batendo lá dentro, na parte externa não é o problema. O problema são as galerias. E aí ele começa a abrasão ser demais, ser demasiada aqui na parte de vedação de junta. Então, às vezes a abrasão dele é tamanha que acaba comprometendo aqui a vedação da junta. Claro que depois desse tratamento aqui, por jateamento, a gente tem que fazer a plana disso aqui, tá? A plana da superfície para que isso seja feita uma boa vedação quando a gente puxar o torque aqui do cabeçote, tá? Porém, esse trabalho de jateamento, o acabamento que ele nos dá é perfeito. Então, isso aqui agiliza o processo. Nós que trabalhamos em bancada com peças para prateleira de autopeças, eu tenho que ter acabamento, eu tenho que ter um bom acabamento. Não só para o meu cliente, que é o dono da autopeça, quanto para o cliente deles, que é o dono do caminhão ou o dono de uma oficina, que vai comprar a peça. Eles querem o quê? Roscas, né? Bem vivas, bem brilhantes, área de admissão bem limpinha, área de exaustão bem viva, bem bonitinho, porque isso passa a segurança de que foi uma peça bem reparada. Então, o acabamento traz a confiança, a segurança de que a peça realmente passou por um processo de remanufatura maravilhoso. Então, o que é os pontos negativos do jateamento? O tempo em excesso, tá? No caso da gabine e turbina aqui, tá? Então, tempo demais, ele agride a peça. E no caso da gabine manual, dependendo da tua estratégia de jateamento manual, se você centralizar ou localizar demais o jato em algum ponto, aquele ponto ele vai sofrer mais abrasão do que o ponto do lado. Então, o jato de areia manual, você sempre tem que estar agitando a pistola. Vai tirar uma camada aqui, você leva esse movimento até o fim da peça. Não fica só, ficou um pontinho de carvão lá no cantinho. Pega um riscadorzinho, uma chave de fenda fininha, remove manualmente, depois volta para o jato para você dar o acabamento. Jato de areia é usado para acabamento, tá? Não para remoção daquela parte pesada. Por exemplo, um cabeçote desse, qual que é o processo que eu uso? Vem todo carbonizado, vai para dentro do descarbonizante, a gente usa o Prudemplast, Carblock da Prudemplast, mesma coisa, não ganho nada por indicar, eu só indico aquilo que me atende. É bom para mim, eu sei que vai ser bom para os outros, tá? Então, mergulho no Carblock, deixo 10, 15, 20 minutinhos, dependendo da situação que está o Carblock e também da quantidade de carbono que está aqui acumulado. Deixo no Carblock, descarbonizo, bato água, vou para a minha lavadora de água quente, por ultrassom, a gente mergulha, liga o ultrassom, 40 minutinhos, sai todo o resto
Depois do ultrassom, passa um ar só para secar, porque ela já sai quente, então ela já evapora a água daqui, só passa um ar e depois para a gabine da Delmex, tá? Entra na gabine de turbina. O ciclo, depois disso aqui, ter decapado, ter tirado descarbonização, é 5 a 6 minutinhos. Nossa, Alex, tão rápido? Sim, rapidíssimo. E eu não coloco de 1 em 1, eu coloco de 10 em 10. São 10 cabeçotes, porque ela é uma esteira que ela fica girando, então ela vai tombando. E aquela esfera de aço inox está lá sendo agitada por conta da turbina, tá? Então, 5 a 6 minutinhos, isso aqui está desse formato aqui, ó. Pronto para fazer plana, polimento nas vedações, onde trabalham anéis O-rings, e depois montagem, tá? Outras peças que a gente tem que deixar pouquíssimo tempo são as tampinhas, né? Peças pequenas, onde tem atrito com o eixo virabrequim. Então, ele vai agredir o encosto, a área de giro aqui do virabrequim, porém, a gente, depois do processo de jateamento, prende isso aqui no torno, faz o polimento. Polimento de face e polimento radial interno. E também aonde entra a bomba de diesel, a bomba de alimentação. Beleza? Então, o acabamento final tem que ser feito ainda na mão para depois iniciar a montagem. Mas a peça fica parecendo como se estivesse nova, tá bom? Então, todos esses processos agilizam o detalhe, o acabamento, porém, a gente tira aquele estigma, nossa, isso aqui destrói a peça, isso aqui agride a peça. Ele agride mesmo, porém, para você construir alguma coisa, você tem que destruir, né? Então a gente está destruindo toda a parte de carbono, tinta, depois faz os ajustes e constrói a peça remanufaturada ao nível de operação como se fosse o original, beleza? Então, desmistificando aqui tanto gabine a turbina quanto o manual, estraga as peças se não souber usar as ferramentas, tá bom? Então, siga a gente aí para mais conteúdos como esse, curta, compartilha e vamos para cima, Fernando Diag sempre.